Olá pessoal, então vamos começar a nossa aula 6. Na aula passada a gente começou a ver as regrinhas de transição e agora a gente vai falar da regrinha de transição 1 do professor. Vamos lá? Artigo 103, emenda 103, artigo 15, parágrafo 3º. Para o professor que comprovar exclusivamente 25 anos de contribuição se mulher e 30 anos de contribuição se homem, aqui ó, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente. E aqui é o nosso ponto de partida da pontuação: 81 pontos se for mulher e 91 pontos se for homem, aos quais serão acrescentados, a partir de 1º de janeiro de 2020, um ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 pontos se for mulher e 100 pontos se for homem. Então vejam que a lógica dessa regra de transição é a mesma da regra de transição que a gente viu no final da quinta aula. Sistema de pontos, só que é um sistema de pontos que não é estático, ele vai aumentando ano após ano. Vamos ver como é que funciona essa questão do aumento. Então, olha só, o tempo de contribuição não muda, 25 anos mulher e 30 anos homem, tanto contribuição como magistério. E aí o somatório da idade com o tempo de contribuição segue essa tabelinha. Para o ano de 2019, que foi o ano da emenda, da promulgação da emenda, começamos com 81,91 e vejam que ano após ano foi acrescentado um pontinho e a conta ela chega ao fim para os segurados do sexo masculino, para os professores com 100 pontos e para as mulheres ainda continua mais um pouquinho e vai até 2030 com 92 pontos. Perfeito? Vamos fazer a esquematização aqui. Então, os professores do sexo masculino, 30 anos de contribuição e de magistério, e a idade e o tempo de contribuição, somatório dos dois, por isso que é sistema de pontos, variando entre 91 e 100 pontos. Vai depender do ano em que ele implementa as condições. E já a professora, 25 anos de magistério, idade e tempo de contribuição, os pontos, variando de 81 a 92 pontos. Beleza? Agora vamos para a regra de cálculo dessas duas primeiras regras de transição. Vocês vão perceber que as regras de transição eu padronizei por cores. Então a primeira regra de transição ela está de azul. Tanto a aposentadoria por tempo de contribuição padrão, a normal, como a do professor. A regra de transição ela segue o mesmo critério, sistema de pontos. E agora vamos para o cálculo dessa regra de transição. Vamos lá? Artigo 15, parágrafo 4º. Lembrando que isso se aplica tanto para a aposentadoria por tempo de contribuição, a primeira regrinha de transição, como para o professor, a regra de transição 1 dos professores. O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurada na forma da lei. E até a edição dessa lei, aí nós vamos aplicar o mesmo artigo 26, que é o artigo que prevê a metodologia de cálculo da disposição transitória. E lá funciona como? Sem descarte. Todo mundo lembra o que é o descarte? O descarte é que a regra era uma benesse da regra anterior, que a pessoa podia descartar os 20% piores salários de contribuição e o benefício era calculado em cima dos 80% maiores. Não tem descarte. E eu vou aplicar sobre a média 60% mais 2% do QCD, 20 anos para os homens e 15 anos para as mulheres. Então vamos só complementar aqui, 60% mais 2% do que exceder 20 anos para os homens e do que exceder 15 anos para as mulheres. Aí você pode estar pensando, puxa André, mas então é a mesma regra de transição, é a mesma sistemática de cálculo da disposição transitória que é aplicável para os novos segurados? Exatamente, é a mesma regra de cálculo, tá bom? Então vamos embora, vamos lá. Regra de transição 2, agora está de verde, ó. Regra de transição 2. A regra de transição 1
ela tem como critério de aplicação o sistema de pontos. Aqui eu já não vou falar de pontos, eu vou falar de tempo de contribuição e essa é a diferença fundamental, idade mínima. Vamos ver como é que funciona. Ao segurado filiado ao regime geral até a data de entrada em vigor desta emenda, indicando claramente que é uma regra de transição, quem entrou depois da emenda não tem direito a essa regra, gente. Fica assegurado o direito à aposentadoria quando a pessoa preencher cumulativamente os seguintes requisitos. E aí, o tempo de contribuição que eu não mexo, 30 anos de contribuição se mulher e 35 se homem. E a idade, 56 anos se mulher, 61 anos homem. Vamos fazer uma comparação com a idade prevista na regrinha permanente ou na disposição transitória, porque aí não faz diferença, porque está na Constituição mesmo. Se você não lembra, vamos revisar. A mulher, pela regra permanente da Constituição, ela se aposenta com quantos anos? 62. Lembra que aumentou? Aumentaram 2 aninhos? E o homem, 65. Nessa regra de transição, vocês percebem que os limites etários eles são menores. 56, 61. Mas, olha aqui a observação, a ressalva, tem um porém. Qual é o porém? Assim como no sistema de pontos nós teremos uma progressão, um aumento progressivo dos pontos, nessa regra de transição nós temos a mesma coisa, só que em relação à idade. Olha só o artigo 16, parágrafo 1º. A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso 2º será acrescida de 6 meses a cada ano até atingir, olha aí a coincidência, até atingir 62 anos para as mulheres, que é a idade final da regra permanente, e 65 anos de idade para os homens. Então, começou aqui, mas nós já estamos aqui no ano que vem e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aqui chegou nos 65 anos para os homens. As mulheres elas vão continuar até 2031 para fechar nos 62 anos. Tá bom, gente? Vamos fazer a esquematização? Então fica assim, regra de transição 2. Homem, 35 anos de contribuição, idade mínima, que varia de 61 a 65. E a mulher, 30 anos de contribuição e a idade mínima variando de 56 a 62 anos, de acordo com essa tabela que a gente viu no slide anterior. Beleza? Agora vamos para a regra de transição 2 do professor. Por isso que está de verde. Vamos lá. Para o professor, o tempo de contribuição, a idade e a idade de que tratam os incisos 1º e 2º do caput deste artigo serão reduzidos em 5 anos. Então, o professor tem direito à diminuição, à redução em 5 anos, aos quais serão acrescentados, a partir de 1º de janeiro de 2020, 6 meses a cada ano nas idades de que trata o inciso 2º até atingir 57 mulher, 60 anos homem. Então, as mulheres elas têm que ter 25 anos de contribuição, os homens têm que ter 30 anos de contribuição, e o ponto de partida etário seriam esses aqui. 51 anos de idade para as mulheres e 56 anos de idade para os homens. Mas aquilo ali é um ponto de partida, porque o próprio dispositivo ele sinaliza claramente que vai aumentando. E a regra, gente, é a mesma lógica da regrinha de transição 2, que eu vi com vocês agora há pouco. A gente começa com esses limites etários e eles vão aumentando de 6 em 6 meses. O homem fecha aqui em 2027 e as mulheres elas continuam até 2031. Tá bom? É a mesma coisa. Vamos fazer aqui a esquematização. Para os professores do sexo masculino, tá aqui os dois requisitos. Primeiro, o tempo de contribuição e de magistério, que é de 30 anos, e a idade, que parte de 56, mas chega a 60 anos de idade, e as professoras, 25 anos de contribuição, e a idade que vai subir de 51 até 57 anos. Tá bom, gente? Agora vamos para a regra de cálculo dessa regra de transição número 2, sistemática de cálculo
dessa regra de transição. Vamos lá. Artigo 16, parágrafo 3º. O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto nesse artigo corresponderá ao valor apurado na forma da lei. Aí você pode estar se perguntando, e até a edição dessa lei? Gente, eu vou aplicar a mesma coisa da disposição transitória e da primeira regra de transição. Eu vou aplicar o artigo 26 da emenda 103. Esse artigo 26, como eu disse para vocês em algumas aulas, ele se aplica praticamente a todos os benefícios previdenciários, as aposentadorias programáveis de maneira geral, as aposentadorias, e inclusive a aposentadoria por invalidez, tá bom? Assim, é difícil um benefício programável escapar da aplicação desse artigo. Então vamos lá, artigo 26. Ou seja, sem descarte, eu não vou descartar os 20% piores e a regrinha dos 60% sobre a média, com 2% a mais a cada ano que exceder 20 anos para os homens e 15 anos para as mulheres. Perfeito, gente? Vamos para a regra de transição número 3. E essa daqui ela é um pouquinho mais diferente, está de vermelho. Vamos ver o que a emenda trouxe de novidade. Artigo 20 da emenda 103. O segurado do regime geral e o servidor público federal, mais uma vez misturando regra de regime geral com regime próprio, que tenha se filiado ao regime geral ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta emenda, poderá aposentar-se voluntariamente quando preencherem cumulativamente os seguintes requisitos. Então vamos a eles. 57 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem. E aqui eu já antecipo para vocês, essas idades elas não vão aumentar. Diferente da regrinha de transição 2, em que as idades elas aumentam ano após ano, aqui nessa regra de transição elas ficam congeladas, tá bom? Então essas idades aqui elas não vão aumentar com o passar do tempo. Inciso 2º, 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. Então essa regrinha de transição não abre mão do tempo de contribuição, assim como as outras. E a novidade está nesse inciso 4º, que é o pedágio. E foi um pedágio bem agressivo, pedágio de 100 pontos percentuais. O que é esse pedágio? Vamos lá explicar. É o período adicional de contribuição correspondente ao tempo que na data da entrada em vigor desta emenda faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso 2º, que é esse aqui, ó. Vou trabalhar com exemplo porque vai ficar bem mais fácil de você entender. Vamos para o exemplo e depois eu volto para a esquematização. Olha só, vamos para um exemplo que utiliza um segurado do sexo masculino. Ao tempo da emenda 103, quando a emenda ela foi promulgada, esse cidadão ele tinha 32 anos e meio de contribuição para a Previdência Social. Então, quando a emenda foi promulgada, ele tinha 32 anos e meio. O tempo, então, que faltava para ele atingir os 35 anos na data da emenda, qual era o tempo? Na data da entrada em vigor da emenda, né? Que não é PEC. Então, era de 30 meses, porque 2 anos e meio, ele tinha 32,5 e ele precisa de 35. Então, 2 anos e meio equivalem a 30 meses. O pedágio é 100% desse tempo que faltava para ele fechar os 35 anos na data da emenda. Então ele tinha 32 anos e meio na data da emenda, o pedágio vai ser de 2 anos e meio, que é justamente o tempo que faltava, é 100% do tempo que falta. Então, 2 anos e meio, o pedágio vai ser 100% de 30 meses. Correto, é isso aí. O pedágio vai ser 100% de 30 meses, que é o tempo que faltava para ele integralizar os 35 anos na data da promulgação da emenda. Então, qual vai ser o tempo necessário para esse segurado se aposentar? Ele vai precisar dos 35 anos, padrão, mais o pedágio, que é de 2 anos e meio, 30 meses. Então, ele vai se aposentar com 37 anos e meio, de acordo com essas regras.
Tá bom, gente? Vamos voltar agora para esquematização. Pela regra de transição 3, então o homem ele vai precisar de 35 anos de contribuição, a idade mínima ela fica estável, congelada em 60 anos, e o pedágio de 100 pontos percentuais, levando-se em conta o tempo que faltava para ele implementar o tempo de contribuição de 35 anos na data da emenda. Tá bom? E a mulher, 30 anos de contribuição, idade mínima 57 anos, fica congelada, ela não vai aumentando, e o pedágio também de 100 pontos percentuais. Joia, pessoal? Então, a gente fica por aqui na aula 6 e na próxima aula a gente começa a falar da regrinha de transição 3 dos professores. Perfeito, gente? Então, um abraço, fique com Deus e até já.